Acorda que é hora de girar a engrenagem. Café tá na mesa, começa a viagem. Café da firma. Tá na hora de girar. Bom dia, time! Bem-vindos a mais um Café na Firma. Aquele lugar onde a gente fala de mundo corporativo real, pé no chão, e onde as pessoas nem sempre são tão simples. O meu nome é Renata Bikov, eu sou especialista nas competências de comportamento e nos 4 Cs da carreira, e hoje tenho o prazer de abordar um tema super necessário, super importante e pouco falado, que é justamente o tema das coisas nem tão simples assim. A gente vai falar de quem é multi, de quem tem muitos talentos, né? De quem é multipotencial e consegue fazer várias coisas muito bem. E eu não consigo imaginar uma convidada melhor do que a minha amiga e a minha parceira em vários projetos também, que é uma pessoa que é atriz, ela é multiplicadora, ela é palestrante, ela já teve boas experiências aí, né, com arquitetura, ela é esgrimista, ela é cervejeira, eu não sei nem descrever o tanto de coisa que essa mulher faz. Então recebam a multipotencial Otacília Cabral. Ah, obrigada, amiga. A gente tá no cafezinho. A gente tá no cafezinho. E assim, eu não gosto de café, mas Otacília curte um café, hein, amiga? Eu curto um café. Inclusive, vamos fazer a história do café? Todo dia, deixa o jabá aí do teu Instagram. Meu Instagram é @Octacília Cabral. Tem um Czinho, então Octacília Cabral. Mas não tem muitas Otacílias por aí, então não é tão difícil assim. E com menos de 80 anos, talvez a única. Provavelmente. Todo dia lá na abertura do Instagram, né, da OC, tem um cafezinho. Tem um ritual. Tem um ritual do cafezinho, né? A gente aproxima as xícaras e afasta. Vamos fazer, então. Vamos fazer. E se você ficar curioso, entra lá no Instagram da OC, que com certeza vai ter. Vamos lá, amiga. Então, a gente junta as xícaras. Isso. E aí, quando eu falar, vai, você puxa a xícara pra você. Tá bom. Vai! Eu sempre puxo no ritmo errado. Toda a xícara desajustada delas é minha. Ah, mas rolou bonitinho. Não, rolou super. E agora, a gente tá pronto pra começar. E pensei em trazer você para abordar esse tema, porque é uma coisa que está super em evidência nesse momento, né? A gente começou a falar finalmente das pessoas serem multipotencial, porque antes a gente achava que quem fazia um pouco de tudo era uma pessoa que não tinha foco, ou uma pessoa que não tinha um talento específico. E eu senti muito essa dor também, né? Porque eu também sou... Também é multipotencial. Eu escrevo livro infantil, escrevo... Desenho mentira, desenho nada. Peguei o único exemplo de coisa que eu não faço. Eu escrevo livro infantil, eu escrevo livro, eu dou palestra, eu treinamento, pego um monte de temas. Mas você ainda é mais que eu, porque você ainda tem umas atividades muito malucas no meio do seu ser multipotencial. E aí eu começo com a primeira pergunta, né? Atriz, arquiteta... designer gráfica maravilhosa, designer instrucional, palestrante, esgrimista, tudo isso que você é identidade sua? Eu não saberia dizer. Na verdade, a identidade é ser curiosa e querer aprender. Então, eu tenho essa alma de curiosa, de querer desenvolver, de querer aprender as coisas. E aí, eu me vejo querendo fazer esgrima, querendo, né, fazer crochê, fazer qualquer coisa que esteja ao meu alcance, porque a gente consegue aprender qualquer coisa que a gente queira, né? Então, basta tentar, basta se arriscar e desenvolver. E nisso, eu fui me enfiando em um monte de buraco, né? E conhecendo pessoas diferentes. Uma coisa mais maluca que você fez nessa sua curiosidade? Olha, eu acho que a esgrima é uma que chama muita atenção, porque é muito diferente. Pois ninguém além de você que faça esgrima. O que não significa que eu seja boa esgrimista, né? Inclusive, já parei de jogar esgrima, tive que parar por causa de dor no braço e tal. Mas eu acho que é a coisa mais aleatória, assim. E foi muito por acaso. Eu tava passando na rua, vi uma placa escrita aulas de esgrima. E entrou? Entrei e fiquei. E foi. Fiz boxe chinês também. Boxe chinês? Como é que é boxe chinês? Qual que é a diferença do boxe chinês? O boxe chinês ele é um pouco mais parecido com o Muay Thai.
Então, você tem golpes de perna, golpes de braço, e você tem quedas também, que é uma coisa que não tem no Muay Thai. Então, tem uma parte ali que entra, que poderia entrar um pouco até como defesa pessoal e tal. Então, é um pouquinho mais completo, mais versátil. A quantidade de golpes que tem no boxe chinês é gigantesca. Então, é uma arte bem extensa. E aí, fiz um pouquinho também de boxe chinês, até que meu quadril falou, para de chutar, porque não tá dando não. A senhora é uma senhora, tem nome de senhora e quadril de senhora. Chamada Otacília, né? Tem limite do que dá pra fazer, né, amiga? Já nasci senhora. Já nasceu senhora. Ai, que bonita criança, como vai chamar Otacília? Qual é o nome da sua mãe? Maria. Cara, a sua mãe não tem um nome tão antigo quanto o seu. Maria das Dores, né? Maria das Dores, tudo bem, já ficou. Já envelheceu junto agora o nome. Envelheceu, Mas quem era Otacília? De onde vem Otacília? Otacília é o nome da minha bisavó. Da avó da Maria das Dores. Então, é mãe do meu avô, que é o pai da minha mãe. Eu vou ter que fazer um spoiler de uma informação, mas ela tem uns parentes famosérrimos aí, porque um dos hobbies de Otacília é descobrir o que as gerações anteriores dela fizeram. Na verdade, não é meu hobby, é da Letícia, que é minha prima, e também trabalha comigo, também é designer gráfica, e também é multipotencial. Super. E aí a Lelê gosta muito dessa questão de genealogia, de descobrir a origem da família, foi pesquisando um monte de documentos e coisas. Então a gente descobriu que a gente tá na linha do Borba Gato, do... Dom Pedro, não é? Não. Dom João. Dom João. De Dom João. Então tem uma série de... gente famosa. De personalidades aí, né? Então... A autenticidade toda dessa mulher não vem de lugar nenhum. Sou prima do Chico Buarque, ali por algum ramo. Chico Buarque. Venha cumprimentar sua prima dia desses aqui. Manda um beijo pro primo. Primo Chico. Beijo. Primo Chico ficou ótimo, né? Melhor que tio, né? Tio Chico. Aí era bacalhar mesmo. Eu acho que o lugar mais maluco que eu fui parar com essa história de ser multipotencial é aprender a cantar em tupi. Em algum momento eu fiz aula de tupi-guarani. Uso para... Na faculdade de letras. De história. De história, né? De história. Bom, é um bom exemplo, ali, né? Eu fiz faculdade de história, não trabalho com história, não tem nada a ver com isso. Ao mesmo tempo, fiz a faculdade de psicopedagogia. Completamente maluca. Um monte de coisa diferente aí. Mas a gente tá na sua maluquice hoje, não tá na minha. Você tem algum momento de ser multipotencial que você achou que tinha alguma coisa errada com você? Sempre. Por quê? Até hoje eu acho que tem alguma coisa muito errada comigo. Um dia ainda vou descobrir, né? E aí eu vou falar, então é por isso. Mas sempre tive essa sensação de que tinha alguma coisa muito errada, muito inadequada. Sempre me achei muito inadequada. Talvez por querer saber tudo, por querer fazer tudo, querer descobrir tudo e ser muito curiosa, né? E isso acaba sendo complicado. Você falou da questão da identidade, que as pessoas talvez não te enxergam com uma identidade. Então, Elas ficam confusas. Eu não sou a designer gráfica. Eu sou designer gráfica que também é atriz, que também se mete numas enrascadas, que também dá treinamento, que faz milhares de coisas ao mesmo tempo, né? Então, a gente fica nessa crise um pouco de identidade e um pouco do que a gente é. E a gente talvez não comunique tão bem para as pessoas. Perfeito. E aí... Deve ter alguma coisa de errado, não é possível. Os seus trabalhos de DG, de designer gráfica, são coisa mais linda. Você é uma das multiplicadoras mais talentosas que eu já vi. É uma palestrante muito talentosa também. Não te vejo fazendo esgrima, mas a cerveja que você faz é muito boa. Na esgrima eu era bem ruim. Inclusive, eu jogava esgrima, sou destra, né? E aí comecei a sentir dor no antebraço. E aí você foi pra esquerda? Então, aí eu parei de jogar, porque eu não conseguia mais segurar a espada com a mão direita. Falei, mas eu não queria parar, né? Porque é muito gostoso. E aí eu comecei a jogar com a mão esquerda. Descobri uma coisa muito interessante. Diga. Que eu era quase tão ruim com a esquerda quanto eu era com a direita. Caramba, você era muito ruim com a direita, então. Ou pra muito boa com a esquerda. Pra você ver. Mas eu acho que tem um pouco de neuroplasticidade, talvez, envolvida mas com demora, isso. Viu? Da memória muscular. Porque, cara, quando eu vi, eu falei, nossa, eu nem sou tão ruim assim. Quer dizer, sou quase tão ruim quanto eu era com a direita. Eu achei impressionante. Eu sou muito ruim com a esquerda. A esquerda quase me impediu de dirigir. A mão, né? Porque a gente lá em casa tirou a carta de motorista com 18 anos. E aí, quando eu tava com 18 anos, fui tirar a minha carta, eles pediam pra gente fechar o olho, né, na hora que tava fazendo psicotécnico, e fazer uma bola com os dois braços num papel que ficava numa parede.
A minha mão direita fez uma bola mal menos. Agora, a minha mão esquerda fez um negócio ali, que fez um sapo-boi, sei lá o que ela fez. E aí o rapaz falou, faz com o olho aberto. Com o olho aberto ficou ruim. Aí ele foi lá e fez pra mim, porque ele falou, não vou te reprovar no psicotécnico, ninguém merece, né? Jamais conseguiria fazer com a esquerda o que essa senhora maravilhosa faz. E assim, hoje, quando eu tava vindo pra cá, eu coloquei numa das redes sociais que eu vinha falar do tema de ser multipotencial, e uma pessoa me mandou, pediu pra não identificar e tá tudo bem, mas ela me mandou uma história. E eu vim pensando muito nessa história. É uma história parecida com uma história da Bela Adormecida, né? Como é que era a história? Era um rapaz que tinha nascido príncipe e o rei e a rainha não tinham convidado para esse nascimento batizado uma das bruxas que morava na floresta. Convidou algumas delas e outra eles não convidaram. E o que acontece? Quando ele estava no meio do batizado, assim como acontece com a Bela Adormecida, né? Uma das fadas, das bruxas, chegou e deu a ele o dom de ser muito bonito. Aí veio uma outra fada e deu a ele o dom de ser muito inteligente. Veio uma outra fada e deu a ele o dom de ser muito feliz. E chegou, obviamente, aquela bruxa que não foi convidada para o evento. E aí, diferente, né? A gente espera que ela dê algum problema para ele, uma maldição. Ela fala que ele vai ser bom em tudo aquilo que ele fizer. E aí, a história conta que ele cresceu apaixonado, cresceu fazendo um monte de coisas, mas nunca encontrou a identidade dele em nada disso. Porque ser bom em tudo que a gente faz, às vezes, tira um pouco do foco daquilo que a gente... de aprofundar e meter a cara numa coisa só. As escolhas são muito dolorosas, né? Porque você quer ir, né? Mas eu gosto de focar em algumas coisas quando eu consigo focar. Então, por exemplo, no meu trabalho como designer gráfica, eu faço uma coisa que poucos designers fazem, que é fazer projetos usando proporção áurea, que exige um certo conhecimento, você tem que se aprofundar nisso. Temos uma arquiteta quase aqui, né? Embora eu não tenha me formado em arquitetura. Foi ali, né? Mas trago muito da arquitetura, inclusive, para o meu trabalho como designer também. Né? Então, vai somando as coisas, né? E aí eu consegui ser feliz com tantas habilidades, somando essas coisas. Então, por que o treinamento entrou na minha vida? Porque era a forma que eu tinha para juntar as minhas habilidades teatrais, o fato de gostar de palco, de ensinar, né? De contar histórias através de personagens. E aí eu mudei um pouquinho, não conto através de personagens, mas eu tô ali dando treinamento e contando histórias e ensinando pessoas. E aí eu consigo carregar o design gráfico junto para isso também, para facilitação. Então isso me trouxe felicidade. Porque aí eu fui juntando essas coisas que eu sei fazer num produto, né? Numa forma, numa embalagem que tem a minha cara. E é uma cara muito maravilhosa, viu? Pessoal que não está olhando, está ouvindo só o som, né? Vai lá no YouTube e acompanhar o vídeo, que essa mulher é lindíssima. Os meus lindos cabelos platinados. E talentosíssima, viu, pessoal? Vários CBTDs, né? Tive o prazer de vê-la em muitos palcos e verei muitos outros palcos também, porque é uma pessoa que me inspira e que é extremamente talentosa naquilo que faz. Amiga, vou fazer uma coisa meio maluca aqui. Hoje, se você for pensar em todos os seus papéis, então a gente tem várias Otacílias, qual é o papel que, se você fosse apresentar nesse momento da tua vida, seria o teu papel principal? Hoje eu tenho usado mais o papel da multiplicadora, da facilitadora. Justamente por causa disso que eu te falei. É uma forma de juntar as paixões. Boa. Então, eu tenho a oportunidade de fazer um pouco de tudo que eu gosto quando eu tô numa sala de aula. Perfeito, perfeito, perfeito. O que a Otacília designer gráfica ensinou para essa Otacília multiplicadora? Vou responder com 3 palavras, que nem é a Otacília designer gráfica, acho que é a Otacília arquiteta, que surgiu com isso, que é firmitas, utilitas e venustas. Pode palavrão, tá? Tá tranquilo aqui. Nesse horário já pode? Nesse horário pode. Essas 3 palavras representam 3 pilares da arquitetura propostos por Vitrúvio. Vitrúvio foi um arquiteto romano do século I,
E é nele que Leonardo da Vinci se inspirou para desenhar aquele homem vitruviano que vocês devem conhecer, com os braços abertos e tal. Essa imagem ficou icônica, onde ele desenhou coisas que Vitrúvio escreveu lá na Roma Antiga, né? E Vitrúvio fez um tratado sobre arquitetura, e esses 3 pilares, Firmitas, né, que a gente pode traduzir ali como estrutura, Utilitas, que seria função, e Venustas, que seria beleza. Então, quando eu junto esses 3 pilares, eu tenho basicamente toda a minha metodologia de trabalho que eu uso tanto para o design quanto para os treinamentos. Então, tem que ter função, tem que ter estrutura, tem que ter um bom DI, uma boa construção, e tem que também ser bonito, tem que ser gostoso, né? As pessoas têm que apreciar aquele momento, porque aí tem engajamento, aí tem aprendizagem, porque ninguém quer viver sem a beleza, esteja ela sobre qual forma for, né? Pode ser a beleza das palavras, pode ser a beleza da aprendizagem. Então, esses 3 pilares aí, eles norteiam a minha vida profissional. Vocês já entenderam o que eu quis dizer quando eu falei que essa mulher é maravilhosa, né? A gente já descobriram aí junto comigo. E agora, e a atriz? E a Otacília atriz? O que ela ensinou para a Otacília multiplicadora? Que a plateia importa e que a mensagem tem mais valor, a mensagem importa mais do que o mensageiro. Então, para deixar um pouco o ego de lado, para deixar um pouco essas questões mais pessoais, a nossa própria insegurança, porque eu também fico, às vezes, insegura no palco, né? Às vezes, quando eu vou subir para dar um treinamento, uma palestra num grande congresso, a gente treme um pouquinho na base, a gente Faz sente parte, aquele né? medinho. Sem o frio da barriga também perde a graça, não perde? Você não sentiu o frio na barriga porque tem alguma coisa errada, porque você não viu tudo que tinha que ver, né? Você não enxergou aquela realidade. E quando você coloca a mensagem em primeiro lugar, nada disso importa, né? Você vai se preparar, você vai absorver o máximo de conhecimento possível para que você possa entregar a mensagem. Então, o ator, quando ele desempenha ali um papel, uma personagem, o que importa para aquele ator naquele momento é entregar o texto. O que vale é o texto, o que precisa aparecer é o texto, não é o ator. Então, não é o multiplicador, o ator é veículo. Não é o facilitador na sala de aula. O que importa é a mensagem, o que importa é a aprendizagem. É que os meus alunos, que os participantes que estejam ali, saiam com aquela mensagem, de alguma forma. E se cabe a mim, como facilitadora, trazer a eles essa mensagem, eu tenho que fazer o melhor possível. É muito, muito legal te ouvir. E aí as coisas vão conectando quando a gente vai pensando nesse ser multipotencial que junta tudo nesse papel. E eu vou te perguntar o contrário disso. Tem algum papel que você ainda não ocupa, que você gostaria de ocupar? Algum papel que você sente que em algum momento da vida vai ser seu? Funda, né? Peguei lá no... Ficou difícil. O Maurício tá ali olhando. Ele tá julgando a gente. Maurício Manuel está assistindo a gente. Está assistindo. Oi, Maurício. Beijo. O papel... Tem várias coisas que eu ainda quero desenvolver, né? Eu tava pensando outro dia que, poxa, eu precisava fazer aula de espanhol, eu queria fazer aula de canto. Tem tanta coisa que eu quero fazer. Tem uma Otacília cantora que mora aí, que eu sei. Não, eu tenho uma Otacília que tem uma playlist na cabeça tocando 24 horas por dia, né? E então, o tempo todo eu tô pensando, e eu gosto muito de música. Então, talvez um pouco para esse lado, porque daí junta também um pouco mais com essa questão teatral. Não sei ainda o que virá aí, quais são os próximos papéis, mas os papéis aparecem. Maravilhosa. Amiga, bom demais falar com você, né? É tão bom quando a gente tem o prazer de entrevistar e trazer para o nosso convívio, dividir com os nossos, as pessoas que a gente admira e ama. E a minha pergunta é, você fica pro nosso happy hour para tomar uma cerveja comigo? É no happy hour que as coisas acontecem, né? Eu fico, sim. Bora happy hour então, e eu vejo você também no Porão da Firma. E chegou o nosso
nosso Happy Hour. Bem-vindo, bem-vinda ao porão da firma, onde a gente fica menos formal e mais autêntico ainda do que a gente já é, embora eu só traga pessoas muito autênticas para cá. E a gente tem o prazer de manter a Otacília Cabral maravilhosíssima, de múltiplos talentos. Vamos brindar, amiga? Bora! Bora! Heineken patrocina nós. E a gente tomando bebida aqui. Vamos lá, então. E a gente já abre o porão com uma curiosidade, né? A gente tá tomando aqui uma Heineken, mas nós temos uma mestre cervejeira aqui com a gente, não é? Na verdade, quem faz a cerveja é o meu marido, meu marido Alexandre Sinício. Eu só dou uma ajudada ali, mas eu acho que se eu tiver que fazer sozinha, eu me garanto. Tem alguma curiosidade de cerveja? Peguei no pulo aqui agora. Na verdade, assim, a gente tem 4 ingredientes: água, malte, lúpulo e a levedura. E com esses 4 ingredientes, a gente consegue fazer qualquer sabor de cerveja. Então, depende do tipo de malte, do tipo de lúpulo e da forma como você faz o processo, você tem sabores, aromas que vão surgindo ali, coisas diferentes. Por que a maior parte das cervejas mais populares, assim, tem trigo? Para baratear e também pela questão de sabor, né? O trigo traz um sabor característico e aí, quando fermenta também, as leveduras vão liberar outras enzimas, outros sabores, outros aromas ali. E você não faz com trigo lá? Não, a minha cerveja é sem trigo. Sem trigo. Cerveja sem glúten, gluten free. Na verdade, a cevada também tem glúten. Ah, não sabia. Mas a nossa cerveja é sem glúten. Porque a Letícia, minha prima, é celíaca, e aí a gente descobriu uma enzima que dá para acrescentar no final do processo, que daí ela quebra as moléculas de glúten, e aí a cerveja fica sem glúten. Uma aula de breja na abertura. Tem aula de breja do porão. Amiga, não perca a oportunidade de fazer uma aula, né? Nós precisamos, né? Faz parte. A gente sempre se fantasia no comecinho, e aí eu vi que você trouxe a mesma coisa que eu trouxe aqui, né? Eu vou me fantasiar, pessoal, com um enorme girassol que ganhei na festa junina da firma de Otacília Cabral, e vou colocar um óculos amarelo combinando com esse enorme girassol que está aqui. E ó que colocou o girassol ali a lá Falcão, hein? A lá Falcão, porque é minha inspiração, né? Essa mulher sabe tudo sobre Falcão. Falcão, venha conhecer essa mulher maravilhosa. Vem tomar um café na firma comigo, Vai Falcão. tomar um café na firma com ela, Falcão. Maravilhosa. E eu vou pedir, já que a gente tem esse talento todo de conhecimento de Falcão, para você declamar alguma coisa do Falcão pra gente. Você topa? Topo. Então vai lá, faz o teu melhor. Deixa seu nome. Então vamos lá. No alto daquele cume, plantei uma roseira. O vento no cume bate, a rosa no cume cheira. Quando vem a chuva fina, salpicos no cume caem, formigas no cume entram, abelhas do cume saem. Quando cai a chuva grossa, a água do cume desce, o barro do cume escorre e o mato no cume cresce. E então, quando cessa a chuva, no cume volta a alegria, pois torna a brilhar de novo o sol que no cume ardia. Não tenho palavras para agradecer. Eu tava segurando aqui, eu falei, vou dar uma gargalhada, vai acabar com esse flow todo seu. Amiga, você tá muito vesguinha com esse óculos. Né? Tá muito legal. Vamos subir o óculos? Vamos. Porque eu tô com medo de te deixar saindo de olho torto aqui. Eu vou ficar aqui com a flor só. Maravilhosíssima. Já tem adereço suficiente. Já tem adereço suficiente. Lindíssima, elegante, até com um girassol gigante na lapela da roupa. Perfeita. Otacília tem muitos talentos, mas o lado atriz dela me permite uma certa versatilidade nessa nossa conversa. Então, daqui a pouco eu vou entrar aí um pouco nessa questão dos personagens. Mas antes, eu preciso dizer que ela trouxe uma coisa aqui. Posso pegar? Pode. Eu pego outro. Ela trouxe um negócio aqui que é uma coisa muito legal, é muito interessante. Eu tô com um frango de borracha na mão e ela tá com outro frango de borracha na mão. E todos os anos, na festa da firma dessa mulher maravilhosa, já estão 12 anos de firma? 12 anos. 12 a firma anos. faz aniversário em julho, que é a época de festa junina.
E aí ela comemora numa festa junina. E a festa junina de Otacília Cabral tem uma coisa que nenhuma outra festa junina tem, que é o frango na panela, o lançamento de frango. Conta pro pessoal o que é isso, mulher. Bom, como a gente é da área de treinamento, a gente quer ter dinâmica, atividade, metodologia até na festa junina. E aí, uma das coisas que a gente inventou lá foi fazer uma brincadeira, uma dinâmica, que é a do frango na panela. Então tem uma panelona, que é a panela que o meu marido usava para fazer cerveja, uma panela gigantona, e a gente bota lá uma certa distância, e aí campeonato de atirar o frango para ver quem é que acerta o frango na panela. E quem foi o ganhador do último campeonato de frango? Nosso grande campeão do aniversário de 12 anos da Octo Design Criação e Comunicação foi Maurício Manuel. Nosso grande amigo especialista em Excel. Maurício Manuel, que estava no episódio anterior e que está sentado ali perto da gente, rachando de rir daquilo que a gente estava fazendo, porque a gente gravou um 2 em 1 dessa vez aqui. E, ó lá, franguinho. Vou fazer aqui também, peraí. Vamos usar o frango. Eu acho que o frango tem que permanecer na mão agora. O frango vai fazer parte do nosso evento. Preparei uns desafios para você. O primeiro deles é que nem se fosse um passa ou repassa, né? Eu vou trazer algumas coisas e quero saber se passa e tudo bem numa apresentação ou se não passa. Vai ser um passa, não passa. E eu vou usar o frango, porque você tinha trazido os cartões, mas o frango é muito mais legal. Se não passar, o frango grita. Combinado? Okay. Então, eu vou contar algumas coisas aí que podem acontecer. Uma pessoa muito nervosa numa apresentação, que começa gaguejando um pouquinho, passa ou não passa? Passa. Faz parte. Você sabe que até hoje, quando o evento é muito, muito grande, meu frio na barriga no começo do evento é grande. Até eu tremo um pouco a voz. E é engraçado, as pessoas falam, mas puxa vida, tanto tempo, 17, 18 anos de carreira nessa área e tal, você ainda treme nesse momento? Eu falo, gente, se parar de tremer, é porque eu parei de me importar. Se eu parar de me importar... É porque a emoção tá ali. É porque não rola mais, né? Então, tudo bem, essa tudo passa. Bem. Agora, slide com muito texto. O franguinho gritou, essa não passa. Não passa. A gente já viu isso em congresso, hein? A gente já viu isso muito em congresso. É a coisa que a gente mais vê. Em congresso de multiplicador. O que acontece? Se você tem muito texto, você acaba competindo pela atenção. Então, a pessoa, ou ela olha para aquele monte de texto que tá ali e para ler, né? Com os olhos, mas ela vai parar para ler. E ela não vai prestar atenção em você. E se você tiver que ficar lendo aquele slide que tá ali, pra que você tá ali? Né? Só pra ler o slide? As pessoas sabem ler, né? As pessoas sabem ler, né? Boa parte das pessoas que estão ali provavelmente são alfabetizadas num congresso desses, né? Então não faz o menor sentido que você leia, a não ser que você queira fazer um momento que você vai incluir uma pessoa, um deficiente visual, alguma coisa assim, e aí você vai falar aquilo que tá escrito. Mas não precisa ser um textão. Tem outros jeitos, né? Tem muitos outros jeitos. É muito legal que quando a gente vai para congresso, quando a gente vai para treinamentos maiores e tal, e como participante, eu sempre vou, Otacília e Maurício, é o trio Parada Dura, né? E quando a gente vai nesses eventos, assim que tem slide feio, pipocou um slide feio, eu e o Maurício, a gente faz assim imediatamente pra ela. Os olhares se voltam. Pra gente poder ver o julgamento. A reação. E essa mulher tem uma reação de desgosto quando ela vê um slide mal feito. Ela não consegue nem prestar muito bem atenção, né? Já chama ali. Já chama. Porque a gente presta atenção em detalhes, em como a coisa tá sendo vista, percebida, né? Então, hoje mesmo, tava numa reunião hoje cedo, e aí tinha slides lá, e aí você fica assim... E que bom que ninguém sabe que o dia que a gente tá gravando, tá tudo certo. Amiga, e um slide sem contraste? Passa ou não passa? Ih, olha lá, o frango de novo, ó. Não passa. A gente precisa do contraste, até porque a gente não sabe muito bem como é que essa tela vai ser projetada muitas vezes, né? Então, a iluminação do ambiente pode comprometer o contraste. Então, por via das dúvidas, dá aquele grauzinho, né? Deixa mais fácil das pessoas enxergarem. Quem tá sentado lá no fundo também consegue ver melhor quando você tem mais contraste. Então, evitar aquelas letras muito fininhas, aquele contraste de cor ali muito próximo, cores muito próximas. A não ser que você esteja fazendo uma ilustração, alguma coisa um pouco mais, né? Que não precisa mais ser livre de algum jeito. O texto é complicadíssimo, assim. Apresentação sem slide. Passa ou não passa? Passa. Passa bonito às vezes, hein? Passa bonito.
Olha, eu tenho pensado que muitas vezes, e olha que eu sou designer gráfica, né? Eu quero vender o serviço de diagramação de slide. Eu quero Inclusive, contratem né? a Octodesign, maravilhosíssima. A gente faz seus slides ficarem maravilhosos. Mas apresentações, principalmente online, com slides, acabam sendo muito cansativas. Quando fica aquele slide o tempo todo na tela, o tempo todo na apresentação. Você precisa de descanso para o seu olhar. Então, às vezes, alternar um pouco, parar de compartilhar o slide. E aí fica só o facilitador falando um pouquinho, depois volta o slide, mescla as coisas. Ajuda bastante. Você sabe que nos últimos tempos eu continuo vendendo muita palestra, muito treinamento, graças a Deus, continuo contratando. Mas eu tenho saído muito um outro tipo de evento que eu acabei desenvolvendo. Né? Então, em vez de chegar com um conjunto de slides, eu chego com uma mochila enorme, cheia de coisas dentro, e as coisas vão orientando a conversa. Eu sento numa cadeira, vou abrindo a mochila, e aí as pessoas vão dando risada, porque vão saindo objetos dos mais malucos, mas cada objeto tem o papel de um slide, guia a construção, e tem dado muito certo. E é muito gostoso poder variar. Eu gosto do slide bonito também. Mas às vezes é o slide bonito, às vezes é a mochila, outros momentos o foco tá todo na gente. É gostoso a versatilidade de poder contar com talvez ter multipotencial na apresentação também, né? Isso é fugir um pouco daquele lugar comum que as pessoas já esperam e que tá todo mundo meio saturado de ver aquilo, né? Eu costumo dizer que o slide, ele é como se fosse uma cenografia para sua palestra, apresentação, treinamento. Perfeito. Então, funciona como cenário aquilo. Então, tem que fazer parte do teu discurso, daquilo que você tá falando, da sua intenção, do teu momento ali. Mas você pode substituí-lo por um audiovisual, por um objeto de cena. Um storytelling maravilhoso. Uma performance, né? Você pode botar um chapelão lá e fazer alguma coisa. Uma flor. Né? Se isso fizer sentido, claro, dentro da sua intenção de comunicação, dentro da sua personalidade, do seu jeito de fazer as coisas. Mas não precisa ficar atrelado no slide. Né? E é muito ruim quando a gente só tem esse recurso. Poxa, será que a gente realmente só tem esse recurso? Quando a gente só tem martelo, todo problema é prego, né? Exatamente. E é muito legal, eu vejo muito na maturidade da minha carreira, o momento que a gente vai descobrindo outros recursos também, podendo oferecer coisas diferentes. Vamos ver se essa galinha grita agora, eu tenho certeza que vai gritar. Uma imagem projetada num slide, num evento, com marca d'água. Não! Ela quase esmigalhou o frango aqui na minha... Pobre frango esse. Não dá, né? Não dá. Eu já vi, viu? Não foi uma vez só. E existem muitos recursos, sabe? Tem muito banco de imagem gratuito, com boa qualidade. Você não precisa produzir as suas imagens se você não tem verba para isso, né? Você consegue pegar ali de bancos de imagem, colocar certinho o direito autoral, né? De quem que é aquela imagem. Os bancos gratuitos geralmente pedem para você colocar quem é o autor daquela imagem. Coloca lá, bota no cantinho, valoriza a pessoa que produziu aquele conteúdo para você, né? As pessoas muitas vezes se esquecem um pouco disso, ou pega ali a imagem do Google, a imagem do Google com marca d'água, o que você não sabe de quem é, e isso pode dar problema. Inclusive problema jurídico depois, né? Dependendo de como essa imagem é usada. Eu acredito. Então, pode dar um problemão lá na frente. Por via das dúvidas, contrate um designer gráfico. Isso aí, ela fez olhando pra câmera, já no jabá, maravilhosa. Vamos botar as galinhas pra gritar e a gente troca pro próximo? Bora. É o primeiro podcast que você vê galinhas de borracha gritando o que eu sei. Ó que tem vários talentos e um deles é com vozes, então vou abusar um pouco dessa mulher. Amiga, eu gostaria que você dissesse algumas frases com alguns personagens aqui. Okay. Então, eu vou escolher aqui uma. Sempre corporativa, porque faz parte do Café na Firma, mas eu vou te dizer como é que você tem que ler isso, né? Será que eu vou dar conta? Eu gostaria que você dissesse: esse trimestre a gente precisa entregar com senso de dono, que é a minha segunda frase aqui, com uma criança de 7 anos. Esse trimestre a gente precisa entregar com mais senso de dono.
Eu gosto que é a criança coach. É aquela criança coach. Não tem como fazer isso se não for uma criança coach. É uma criança coach. Daquelas que dá horror pra gente ver. Agora, uma idosa levemente passiva-agressiva. E eu acho que a gente pode falar dessa última aqui. Dessa última frase. Você consegue ler daí, amiga? Você tem um óculos aí que eu sei, né? Você precisa sair do papel de vítima e assumir responsabilidade. Eu achei maravilhosa. De onde é essa mulher? É a dona Euselina, foi diretora do colégio onde eu estudei. Um beijo, dona Euselina. Um beijo, dona Euselina, onde quer que você esteja, porque ela já era uma senhora muito idosa na época, então... Vai puxar teu pé, hein? Vamos lá. Uma fumante. Nossa. Uma fumante descontente. Rola? Vamos tentar? Vamos ver. Eu nunca te pedi um fumante antes. Uma fumante foi... Eu acho que eu nunca fiz voz de fumante. Vamos ver. Pode escolher a frase que você quiser. É um ambiente dinâmico, por isso as coisas mudam toda hora. Foi uma fumante maravilhosa. Uma fumante com a voz rouca, Uma né? ficou maravilhosa. Primeira fumante. Maurícia está em surto acompanhando a gente ali. Vou fumar um frango aqui. Ela está fumando um frango. Ai, eu gosto dessa. Peraí. Eu vou pedir primeiro a última e depois a gente vem pra cá. Tá. Eu gostaria que você fizesse uma frase corporativa. Eu tenho umas sugestões aqui, mas você pode usar a sugestão que você quiser como uma vilã de novela. Até uma sobrancelha em arco rolou aqui. Você será realocado para a filial de Taubaté. Não! Eu tive que me sentir aqui. Você sabe fazer uma pessoa gaga? Acho que não sei muito bem. Maravilhosa. E por último, a mulher do Google. Porque, assim, vocês não sabem o que é essa mulher fazendo a mulher do Google. Então eu vou pegar uma frase aqui da mulher do Google. A frase que você quiser. Em caso de dúvida, consulte o playbook de onboarding. Maravilhosa. Eu peguei umas outras frases, porque a mulher do Google é uma coisa espetacular, né? E eu peguei umas notícias reais de coisas muito estranhas que aconteceram no mundo corporativo. Eu gostaria que você lesse algumas delas com a voz da mulher do Google. Você topa? Deixa eu tomar uma água aqui só pra dar uma hidratada. Depois a fumante... Depois a fumante acaba, né? A fumante até de mentira aqui. Já fumou? Não. Essa mulher é uma mulher saúde. Não fuma, bebe só a cervejinha artesanal. Bebo a minha própria cerveja artesanal. Maravilhosa. Vamos lá, mulher do Google. Com a mulher do Google. Escolhe a notícia. A empresa oferece sessão de meditação obrigatória às 7 da manhã para reduzir estresse dos funcionários. Já pensou que horror isso? 7 horas da manhã, sessão obrigatória de meditação. Um bambu embaixo da unha, né? Escolhe mais uma aí pra gente. Funcionário é demitido por não parecer engajado durante gincana de integração. Já pensou? Também já vi muita coisa parecida. Mais uma aqui, vamos lá. Organização adota dress code business tropical e deixa colaboradores sem saber se podem usar chinelo. Gostei do conceito de business tropical. Business tropical. Será um business tropical? Não, Fica vintage aí, moderno ali, né? Fica aí no ar a pergunta. Maravilhosa. A mulher do Google sabe falar outros idiomas? I don't think so. E um espanhol? Rola um espanhol? Um portunhol? Lo siento, yo no hablo español. Adorei. A mulher do Google arrasando aqui com a gente. Tarsila me trouxe, já que a gente tá falando da galinha, o filho da galinha veio também. O que você trouxe ali, amiga? Ali não é uma galinha, é um patinho de crochê. Patinho, achei que era um pintinho. Não, é um patinho de crochê. Você faz crochê? Faço crochê. Maravilha. Eu te falei Dentre de outras multipotencial. Faz crochê, crochêzeira essa moça. Amiga, muito bom ter você aqui. É gostoso te ouvir, é gostoso interagir com você. Sim,
Desde que eu criei o podcast, eu pensava muito em trazer, principalmente você, o Maurício, tem muitas pessoas maravilhosas também, mas é uma inspiração de um monte de formas diferentes. Eu vou propor um brinde e a gente vai brindar o quê? A gente vai brindar ao nosso sucesso. Muito bom, mulher do Google no brinde. Tem que beber, hein? Porque brindar sem beber... 7 anos sem ser promovido. Mas a gente tem que fazer agora... A gente tem que entrevistar você. A gente vai marcar uma entrevista. Isso aqui vai ter volta. É só isso que eu quero dizer. Inclusive, eu quero você e o Maurício na volta disso. Será que a gente consegue? O Maurício fez um sinal ali pra gente que a gente consegue. Bom demais ter você aqui. Quer deixar um recado final? Me sigam nas minhas redes sociais. @Otacília Cabral. Octacília Cabral. Não se esqueça de Otacília com um Czinho ali no meio. Tem um C ali no meio. Porque nomezinho como de toda senhora, idosa, né? Como toda idosa. Maravilhosa. Pessoal, foi um prazer receber vocês também aqui no nosso Happy Hour, no Porão da Firma. Obrigada, Oki, pela tua presença. Obrigada a você que está acompanhando também. Te vejo no próximo café.